Você já parou para pensar que o mundo que a gente conhece é só uma casca fininha? Que por baixo dessa fachada de concreto, rotina e contas para pagar, existe algo muito, mas muito antigo, esperando para ser notado. Algo que não cabe na nossa cabeça, mas que se encaixa perfeitamente nas rachaduras da nossa sanidade, corroendo a pouco, até que o que resta não é mais você, mas um eco do que já foi, preso num pesadelo que não tem fim. Era assim que Gabriel se sentia no 13º andar daquele prédio antigo, o Bloco C, um lugar que, de longe, parecia só mais um aglomerado de concreto no coração cinzento da cidade. Mas de perto era outra história. Gabriel, um historiador amador com uma queda por antiguidades e uma renda não muito folgada, encontrou o anúncio do apartamento quase por acaso. Um preço irrisório para um imóvel tão grande, no centro, era bom demais para ser verdade. E como ele descobriria, era. O edifício tinha uma arquitetura estranha, uma mescla de arte deco desbotado com algo que parecia alienígena. Bloqueios de concreto se projetavam de forma assimétrica, janelas pareciam olhos vazios olhando para lugar nenhum, mas a promessa de espaço e um aluguel baixo eram irresistíveis. No dia da mudança, o cheiro foi a primeira coisa. Não era mofo, nem poeira, mas algo metálico e terroso, como chuva numa estrada de ferro velha, misturado a um ranço quase imperceptível de algo orgânico que apodrecera há muito tempo, mas que ainda teimava em exalar sua presença. O apartamento 13B era espaçoso, mas a luz natural parecia ter medo de entrar. As paredes eram de um tom de verde musgo desbotado, e o papel de parede em um dos quartos estava parcialmente rasgado, revelando uma tinta mais antiga, com padrões geométricos que pareciam se contorcer sob o olhar. Gabriel, otimista, viu potencial, murmurando para si mesmo, um bom projeto, enquanto a caixa de ferramentas batia no chão com um som oco que parecia se prolongar por segundos demais. Os primeiros dias foram tranquilos, se você ignorar o estranho zumbido. Era um som grave, quase inaudível, como uma abelha gigante presa dentro das paredes, mas que parecia vibrar diretamente nos ossos, uma ressonância que não vinha do ar, mas de algum lugar mais profundo, talvez do próprio concreto. Ele atribuía aos tubos velhos, aos equipamentos do elevador, coisas de prédio antigo, afinal, mas o zumbido tinha uma cadência, uma pulsação sutil que parecia ritmar a solidão da noite. Ele começou a notar os detalhes, o padrão do papel de parede rasgado, aquele que parecia se contorcer, não era só um design velho, eram formas geométricas complexas que se repetiam, mas de forma imperfeita, como se uma mão trêmula tivesse tentado copiar algo que não conseguia entender. Olhando de perto, ele via linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis, curvas que se dissolviam em pontos e pontos que se expandiam em abismos. Começou a vê-los em outros lugares. Em algumas das telhas do banheiro, nas rachaduras do teto, até mesmo na forma como a poeira se acumulava nos cantos. Uma geometria não euclidiana, sussurrando sua presença. Gabriel era um homem metódico e curioso. A casa anterior à sua, a doutora Elara Vasconcelos, era um mistério. Ninguém no prédio sabia dizer o que aconteceu com ela. Simplesmente se mudou, diziam os vizinhos, com um ar vago. Mas Gabriel encontrou coisas. Escondido atrás de uma estante embutida que ele removeu, havia um pequeno esconderijo. Dentro, cadernos. Centenas de páginas preenchidas com uma caligrafia frenética, diagramas complexos, fórmulas que ele não entendia, e esboços dos mesmos padrões geométricos que ele havia notado. Clara não era uma historiadora, mas uma astrofísica renomada que se afastou da academia para pesquisar ressonâncias cósmicas, o que quer que isso significasse. Os cadernos de Elara se tornaram a sua obsessão. Ela falava sobre o vácuo pulsante, a sinfonia do caos e as paredes que respiram, e o mais perturbador, sobre como o próprio prédio era um foco, um ponto de convergência para algo que existia nas franjas da realidade. Ela registrava a intensidade do zumbido,
a frequência das vibrações, as mudanças nas cores das sombras, descrevia um olhar que ela sentia vindo das paredes. E Gabriel começou a sentir esse olhar também. O zumbido, antes sutil, agora era uma constante. Não importava onde ele estivesse no apartamento, parecia vir de dentro da sua própria cabeça. Às vezes, ele jurava que podia distinguir palavras sussurradas dentro dele, vozes antigas, inumanas, falando em uma língua que sua mente se recusava a compreender, mas que seus instintos primitivos reconheciam como uma ameaça. A insônia se tornou sua companheira. Ele passava as noites em claro, sentado na sala escura, observando as paredes, esperando o que ele não sabia, mas sabia que algo estava vindo. Os padrões geométricos de Elara começaram a fazer sentido, não como matemática, mas como música, ou talvez como um mapa. Eles eram os diagramas de um portal, de um limiar. E Elara estava convencida de que o 13B era esse limiar. As páginas finais dos seus cadernos eram um delírio. Ela falava sobre sintonizar a frequência, sobre abrir os olhos do vácuo. A última entrada, escrita com uma pressa desesperada, dizia: eles estão aqui, não vêm com olhos, mas com a vibração. O bloco C não é um prédio, é uma membrana. Depois disso, nada. Só um rabisco final, um dos padrões, desenhado com força, quase perfurando a página. A sanidade de Gabriel escorria pelos dedos como areia fina. Ele via os padrões nas nuvens, nas rachaduras do asfalto, nas faces dos estranhos na rua. O cheiro metálico e terroso se tornou mais forte, impregnando suas roupas, sua pele. Ele não conseguia se livrar dele. Era o cheiro daquele lugar, do bloco C, se tornando parte dele. Ele mal comia, mal dormia. Seu reflexo no espelho parecia o de um estranho, olhos arregalados, olheiras profundas, com uma expressão de terror constante. Uma noite, o zumbido alcançou seu clímax. Era ensurdecedor. Não era mais um som, mas uma pressão física que fazia seus ouvidos doerem, seus ossos vibrarem. As luzes do apartamento piscaram freneticamente, depois se apagaram. A escuridão era total, densa, pesada, mas na escuridão, as paredes começaram a brilhar. Não com luz, mas com uma bioluminescência pálida, verde-azulada, que delineava os padrões geométricos de Elara. As linhas nas paredes, as rachaduras, as manchas no teto, tudo parecia pulsar com essa luz estranha, como veias de um ser vivo. Gabriel cambaleou, as mãos nos ouvidos, tentando abafar o som que agora era uma orquestra de dissonâncias cósmicas. Os padrões nas paredes não eram mais estáticos. Eles se contorciam, se moviam, se desdobravam em dimensões que seus olhos não conseguiam processar. As paredes do apartamento pareciam recuar e avançar, respirando, distorcendo o espaço. O quarto não era mais um cubo. Era uma geometria impossível, cheia de ângulos agudos e perspectivas que se dobravam em si mesmas. Então, ele viu. Através dos padrões vibrantes, por entre as frestas da realidade que o apartamento parecia rasgar, ele vislumbrou algo. Não uma criatura com garras ou dentes, mas uma cor. Uma cor que não existe no espectro visível. Um tom de roxo-negro que era ao mesmo tempo um vazio e uma substância sólida. Era a ausência de luz e de tudo, mas também uma presença avassaladora, imensa, indiferente. E nesse vazio pulsante, havia formas. Formas que se moviam, se torcendo e se desdobrando, como a mais complexa e impossível das equações matemáticas, vivas, conscientes, mas de uma consciência tão vasta e antiga, que a mente humana não tinha categoria para processá-la. Era o vácuo pulsante de Elara, e ele estava olhando de volta. Gabriel não gritou. Sua garganta estava seca, seus pulmões se recusavam a obedecer. Ele apenas caiu de joelhos, o corpo tremendo, a mente se desfazendo em mil pedaços sob o peso daquela revelação. Ele era uma formiga diante de uma montanha que respirava galáxias. Ele era uma partícula insignificante, testemunhando a verdade por trás do véu. Uma verdade tão terrível, que a loucura era um alívio bem-vindo. Quando o som diminuiu,
e as luzes pálidas nas paredes se apagaram. Gabriel ainda estava lá, no chão, mas não era mais o mesmo. Seus olhos, antes cheios de curiosidade, agora carregavam o reflexo de um abismo que ninguém deveria ter visto. O cheiro metálico terroso não era mais externo, ele emanava de Gabriel. E o zumbido, embora mais fraco, continuava. Agora, ele sabia que não vinha das paredes, nem da sua mente. Ele vinha dele. Ele era o novo foco, o novo ponto de convergência. Gabriel nunca mais saiu do apartamento 13B. Às vezes, os vizinhos o ouviam murmurar ou arrastar coisas. Às vezes, um novo inquilino se mudava para o prédio, sentindo o mesmo zumbido sutil. Mas Gabriel sabia a verdade. Ele passava os dias debruçado sobre os cadernos de Elara, adicionando suas próprias notas, seus próprios diagramas, com uma caligrafia cada vez mais frenética. E os padrões nas paredes do 13B continuavam a respirar, a pulsar, esperando o próximo, porque o bloco C ainda está lá, e o vácuo, o vácuo é paciente. E ele sempre encontra um jeito de olhar de volta.